Olá, pessoas desse mundo desconhecido para mim. Mentira. Mas eu vim aqui, e meu nome primeiro é Beatriz Fidelis, o último não interessa mentira, interessa assim, Paulino. Eu vim aqui pra contar pra vocês como é que foi que eu passei num programa chamado Jovens Embaixadores, como eu, aos meus 18 anos, fui para os Estados Unidos sem pagar R$1, quiçá $1. E como eu passei na Universidade Federal de Alagoas no curso de Direito. Basicamente, depois que tudo isso começou a acontecer na minha vida, em outubro do ano passado, eu falei que queria fazer um vídeo que queria, esclarecer pra vocês como foi que tudo isso aconteceu. E aí eu perguntei se vocês queriam que eu fizesse isso nos stories ou se vocês queriam que eu fizesse isso no YouTube. E a maioria das pessoas falou YouTube, por isso que eu vim aqui contar pra vocês depois de muito tempo, eu sei, mas eu vim aqui, né? Que é melhor vir muito tarde do que nunca vir. 2000 anos depois. Tudo isso, toda essa história começa em 2016, quando eu entrei na modalidade de ensino integral da minha escola. O Palê foi implantado na minha escola, na escola que eu sempre estudei, que eu estudei meu ensino fundamental, inclusive, em 2016. E era um ano que eu tava de transição, do 9º ano para o ensino médio. Então eu fui uma das pessoas que compunham a turma pioneira. Então, como é que isso nos leva onde eu estou hoje? Eu conheci um professor chamado Tarcísio e eu estava assistindo a aula dele que ele começou a introduzir os sons da língua inglesa. Ele começou a nos mostrar como é que cada som era emitido numa palavra e como é que isso lhe ajudava a aprender inglês. Como é que essa era a base do inglês. E como é que era possível aprender inglês a partir disso. E pra mim, naquele momento, eu comecei a estabelecer aquilo bem de forma natural mesmo, sabe? Como a minha maior meta, e eu sempre fui atrás das minhas metas. Então, é bom até que eu toque nesse assunto, porque eu sempre fui um aluno aplicado. Eu sempre fui o tipo de aluno que vai atrás, o tipo de aluno que, sabe, não deixa as coisas pra lá, que corre, que participa. Então, eu sempre fui uma aluna muito boa. Então, né... Só pra deixar claro, nada disso aconteceu ao acaso, né? Eu já vim lutando por isso há um tempo. Então, em 2016, que eu entrei nessa modalidade de ensino integral, eu me apaixonei pela língua inglesa com o contato que eu tive com a fonética, como eu havia falado. Então, acabou que eu comecei um curso de inglês aqui na minha cidade, eu pedi pra minha mãe, eu falei com minha família, e eles me deram todo o suporte, todo o apoio necessário, e eu comecei a fazer esse curso. Eu lembro que em 2017, uma moça que fazia um curso comigo me sugeriu o programa. Eu esqueci de explicar que o programa é uma iniciativa da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil e que o intuito é ofertar aos jovens que têm iniciativa de voluntariado, que falam inglês, que têm bom desempenho na escola pública e que seja a classe menos favorecida da sociedade, que provavelmente não teriam condições de fazer um intercâmbio sem essa iniciativa, para que eles se aprimorem enquanto líderes e enquanto pessoas nessa oportunidade nos Estados Unidos. Falou que ela acreditava que fosse perfeito pra mim, essa moça aqui. E eu me inscrevi no programa, porém, como meu inglês era bem rudimentar, eu já conseguia me comunicar, mas, sabe, com um vocabulário bem reduzido, bem básico. Então, para que eu discutisse coisas mais profundas, mais complexas, era complicado, era impossível pra mim naquele período. Então, eu não passei nos pré-requisitos, mas eu continuei estudando inglês, porque aquilo era algo que eu queria, sabe? E eu não comecei a estudar inglês com o objetivo de passar nos Jovens Embaixadores, mas foi algo que veio naturalmente. E em 2017 eu comecei a fazer o curso de inglês que esse meu professor ofertava. Então, eu fui levando os dois, né, simultaneamente, fazendo os dois cursos, no caso, a Winner in Idiomas e o English for All. Até que em 2018 era o ano da minha vida. Era o ano que eu precisava fazer o vestibular, na verdade o Enem, que eu precisava fazer o Enem. E eu tinha metas, eu tinha uma meta a chegar. Eu queria cursar Direito na Universidade Federal de Alagoas, no campus AC Simões. Então, eu sabia o que eu precisava fazer, e o que eu precisava fazer era sacrifícios, basicamente. Eu precisava fazer sacrifícios pra conseguir chegar lá. Eu sabia que a minha base, apesar de eu ter estudado bastante, apesar de eu ser uma aluna bem aplicada, não era o suficiente pra eu chegar lá com a cara e a coragem, a cara maior lisa, pra fazer a prova e esperar passar em Direito. Então eu sabia que eu precisava fazer sacrifícios, que eu precisava estudar, que eu precisava me dedicar, que eu precisava, sabe, ir atrás. E foi isso que eu fiz. O ano 2018, basicamente, foi marcado por isso. Eu, que só tinha o período noturno e os fins de semana pra fazer o que eu gostava, pra fazer o que eu tinha interesse, como assistir com os meus amigos um filme, passar um tempo com minha família, sair, enfim. Eu não tinha mais, porque eu sabia que eu precisava utilizar esse tempo, que era o único que eu tinha, pra estudar. E eu só deixei um dia na semana pra fazer outras coisas, sabe?
eu passei o ano todo estudando e eu precisava decidir entre o curso e outro. Então eu decidi o English for All, já que era 100% gratuito, e era bem mais perto da minha casa. No mês de agosto, o meu diretor, o diretor da minha escola, ele ligou pra mim, dizendo que os professores, eles tinham falado, quando foi apresentado o programa pra eles, que eles tinham me indicado pra me inscrever, pra que a escola me inscrevesse, pra que a escola me indicasse a participar. Não é algo, quem conhece o programa sabe, que não é algo que você precisa de escola, sabe? Mas se não fosse minha escola, eu não teria me inscrito. Então, vale ressaltar que a escola foi importante nesse sentido pra mim. E aí eu me inscrevi, passei nos pré-requisitos e tudo começou. Toda a minha jornada começou. E aplicar, né, preencher a application, que basicamente é você comprovar que você preenche dos pré-requisitos que eles procuram. Então eu tive que ir atrás de boletim, eu tive que ir atrás de carta de recomendação, eu tive que responder as perguntas que eles, né, fazem lá no questionário, eu tive que mandar documentação escaneada, tudo direitinho, para que eu comprovasse que eu preenchia o que o programa estava buscando. Faltando um dia para acabar o prazo, né, de enviar essa documentação, meu computador deu pau e meu irmão levou ele para o rapaz consertar. Na minha visão, eu tinha ainda mais 2 dias para terminar a application, para enviar a application. Mas eu não tinha. Eu já tinha anexado tudo, sabe? Eu só ia revisar para poder enviar. Mas acabou que o último dia era um dia antes do que eu imaginava. Vocês estão entendendo? O dia era esse e eu achava que o dia era esse. Eu achava que era na segunda, mas na verdade era no domingo, o dia prazo. E eu interpretei na segunda-feira, quando eu percebi o que eu tinha feito, que eu tinha perdido a oportunidade. E eles não iam conseguir analisar minha documentação se eu não tinha efetuado o envio, sabe? Então a gente podia ficar anexando durante todo o processo da application a documentação. E ao fim a gente precisava enviar. E na minha cabeça não tinha como eles analisarem se eu não tinha enviado. Então eu tinha perdido aquela oportunidade. Pra mim, eu tinha perdido a oportunidade de ser uma jovem embaixadora. Pra mim era aquilo. Eu tinha perdido a oportunidade, a grande oportunidade da minha vida, porque eu fui displicente, porque eu não enviei. Então eu tava botando muita culpa em mim, eu tava muito triste, muito frustrada, até que eu decidi ligar pra minha instituição parceira. E aí eu perguntei se eles tinham, se tava tudo certo com minha documentação. Veja que eu nem perguntei se eles tinham recebido. Eu liguei pra eles e perguntaram, tá tudo certo com minha documentação, é porque vocês não enviaram nada depois que eu enviei a documentação, como é que tá? Eu perguntei, né? Aí eles inclusive, eles tiraram uma dúvida sobre algum documento que eu tinha enviado. E assim, naquele momento eu tive uma reafirmação, que eu tava tendo uma segunda oportunidade, que eu não podia desperdiçar essa segunda oportunidade. Naquele momento eu fui com a garra que eu não consigo nem descrever para as outras fases, para os outros processos. Óbvio que eu fui conciliando tudo isso com a preparação pro Enem. Pausa para dizer que eu não me preparei para o Enem de forma independente. Eu estudava por meio de uma plataforma chamada Descomplica. Então eu fui estudando pro Enem e vivendo essa loucura. E eu fui fazer a prova oral e escrita no dia... não lembro. Eu sei que foi em setembro. E eu cheguei lá muito apreensiva, eu tava muito pilhada, porque eu sabia que eu não podia perder essa oportunidade, que eu não podia fazer algo que me desclassificasse, que eu tinha que ser maravilhosa, que eu tinha que ser perfeita. Eu tava na minha cabeça, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Mas acabou que eu consegui me tranquilizar e eu cheguei lá e dei tudo de mim. Eu fiz tudo que eu podia pra chegar e fazer uma boa prova, fazer boas provas. E depois que eu fiz a prova oral, que foi no período da manhã, eu fiquei bem mais tranquila, porque meu inglês escrito é muito, sabe? É muito melhor que meu inglês falado, pelo menos eu acredito. E eu sou muito mais segura no meu inglês escrito. Pelo menos eu era. Eu fiz a prova oral pela manhã e eu adorei. Eu sabia que eu tinha feito tudo e que eu não podia ter sido melhor. Pelo menos eu não podia ter sido melhor. E eu fui fazer a prova à tarde super tranquilo. Eu fiz a prova, respondi a prova, saí de lá com a sensação de que eu tinha feito tudo que eu podia. E assim, eu cheguei em casa e fiquei esperando o resultado, se eu teria sido aprovada ou não. Até que, sim, eu recebi a notícia que sim, que eu fui aprovada e que eles viriam na minha casa conhecer minha família. E esse foi o último processo antes de saber se eu seria uma semifinalista nacional ou não. Então eles conheceram minha família, conheceram minha casa, isso foi assim, maravilhoso. Naquele momento eu sabia que nessa fase eu passaria. Eu não sabia se eu ia ser uma jovem embaixadora, porque são pessoas, pelo menos as pessoas que estavam nesse processo comigo, eram pessoas que eu sabia que eram muito boas. Que eu sabia que tinham tantas chances quanto eu. Então, eu só sabia que tinha sido maravilhoso, que não tinha como eu não passar nessa fase.
E quando eles saíram daqui, era só essa sensação que eu e toda a minha família tinha. Eu soube que eu era uma semifinalista nacional dia 30 de setembro. Mas eu só soube se eu passei, eu só saberia se eu passei no dia 30 de outubro. Então eu passei um mês sofrendo. Era um mês, assim, que eu acordava no meio da noite e eu ficava, meu Deus, meu Deus, meu Deus, eu chorei. Eu sofri com os meus amigos Nicolas e Hudson. Eu amo vocês, sério. Vocês foram sensacionais comigo nesse período. E eu tenho certeza que vocês serão os próximos jovens embaixadores, tá bom? Beijo. Foi muito bacana todo esse processo. Foi muito tenso, mas foi muito bacana. Até a notícia da aprovação. E eu recebi essa notícia no dia 30 de outubro. Eu tava com minha mãe assistindo a live que eles fizeram no Facebook. E no final da live, eles estavam fazendo sorteio, sabe? Pra ligar pra alguns jovens embaixadores pra dizer que eles eram jovens embaixadores. Mas não tinha como ligar pra 50. Então eles ligaram pra alguns e Alagoas não saiu nesse sorteio. E acabou que eles disseram que o link estaria, aliás, que os nomes dos 50 estariam no site da embaixada. E eu comecei a ficar louca. Gente, cadê? E eu não tava achando. E um amigo meu, o Hudson, ele mandou pra mim a mensagem assim, parabéns, Bia. E eu não sabia se ele tava supondo que eu passei ou se ele sabia que eu tinha passado. Então, alguns instantes depois, que me pareceram uma eternidade, eu recebi o link. Quando eu abri, eu respirei fundo e vi meu nome naquela lista. E quando eu vi Beatriz Delis Paulino naquela lista, eu só chorava. E eu sabia que eu tinha conseguido algo que pra mim era impossível. Ai, meu Deus, eu vou chorar. Que eu tinha conseguido algo que pra mim estava muito distante. Que se eu tinha conseguido isso, eu podia conseguir qualquer coisa. Depois, a data do Enem tava perto, né? Eu recebi a notícia que eu era jovem embaixador dia 30 de outubro. E o Enem era dia 4 ou 6, eu não lembro. Dia 4, eu acho. E eu fui fazer o Enem com toda a tranquilidade do mundo. Eu sabia que se eu não passasse, tava tudo bem. Eu acho que eu tirei essa pressão dos meus ombros quando eu passei nos Jovens Embaixadores. É uma coisa muito louca, porque a gente vive buscando algo que reafirme que a gente é bom. E eu tenho certeza que se eu não tivesse passado nos Jovens Embaixadores, talvez eu não tivesse passado em Direito. Eu sempre pergunto, mas como assim? Como assim? Por quê? Eu acho que a gente tem essa pressão de passar no Enem, porque é como se a gente estivesse comprovando para a sociedade que nós somos bons. E isso é uma coisa que eu tenho consciência, mas que mesmo assim eu me botava pressão, sabe? Então eu sabia que aquilo era a pressão da sociedade, que eu não precisava passar, mas eu tinha botado essa pressão em mim. E depois que eu passei nos Jovens Embaixadores, eu já tinha essa reafirmação. Eu já sabia que eu era muito boa, que eu tinha chegado em algo muito maior e que eu tinha conseguido, então eu podia conseguir qualquer outra coisa. Se eu não conseguisse, eu conseguiria das próximas vezes, que tava tudo bem. E eu acho que os Jovens Embaixadores foi crucial pra eu conseguir passar no Enem. Eu cheguei lá, eu fiz a prova, foi bem tranquilo pra mim. Eu fiquei com uma dos 3 últimos nos 2 dias, mas eu sabia, eu saí daquela sala sabendo que eu tinha feito tudo, que eu tinha aplicado tudo que eu sabia e que eu tinha feito a melhor prova que eu podia fazer possível, sabe? Com o conhecimento que eu tinha adquirido no ano. Eu recebi o resultado do Enem e o resultado do SISU nos Estados Unidos. E eu lembro que eu compartilhei todo esse drama com minha família. Quando eu recebi o resultado do Enem, eu fiquei feliz, porque foi uma nota que pra mim foi boa, comparado às notas anteriores. Minha nota foi bacana, foi bem boa. E eu sabia que eu podia concorrer, que eu podia tentar entrar em Direito, que parecia possível. Eu tirei 670,12 na média final. E na redação 920. Inclusive eu posso lê-la quando sair o espelho da redação pra vocês. Um beijo. Só falar aqui nos comentários, né, pra não também fazer papel de idiota. Eu recebi esse resultado e eu me inscrevi pro SISU e eu vivi todo esse processo de todos os dias do SISU com a minha família. A família lá dos Estados Unidos, a família que eu estava, a família Hatchhorn, que me deu todo o apoio, que estiveram comigo e que viram eu sofrer quando eu peguei o resultado, viram eu sofrer em cada um dos dias do SISU e viu a minha felicidade e a minha alegria ao ver que eu passei e que eu fui aprovada na chamada regular da minha primeira opção de curso. Direito na UFAL, no período matutino. Eu acho que tudo isso aconteceu pra mim porque eu fui atrás. Porque eu, mesmo não sendo privilegiada, mesmo não tendo nada ao meu favor, aparentemente, eu busquei, sabe? Então, eu realmente acredito que tudo é possível se a gente vai atrás, se a gente corre, se a gente faz sacrifício, se a gente entende que nada vem ao acaso, que nada vai cair no seu colo e que você precisa correr se você quiser chegar onde você quer. Então, aos meus 18 anos, eu sou jovem embaixadora 2019 por Alagoas. Eu fui para os Estados Unidos 100% gratuitamente.
E eu consegui chegar lá porque eu corri. E porque eu fui atrás. E porque eu não me contentei com o primeiro não. E porque eu sabia que eu precisava dar tudo de mim se eu quisesse chegar lá. Porque muita gente queria. E muita gente de verdade. Pra ser mais específico, 17 mil pessoas. E eu sabia que sobre direito, todo mundo queria entrar naquele curso. Não todo mundo, mas muita gente queria entrar. É um dos cursos mais concorridos do Brasil. E eu sabia que eu só ia chegar lá se eu fosse atrás. Que não ia cair no meu colo. Nunca caiu no meu colo. As coisas nunca caíram no meu colo. Mas eu fui atrás. E eu consegui. E eu sei que é clichê, e eu sei que você escuta isso de vários coachings, e que eu não sou a única pessoa que fala isso, mas é literalmente. Não há nada que você não possa atingir. Não há nada que você não possa alcançar. Mas tudo isso depende de uma só pessoa. E eu repito, essa única pessoa é você. E é isso. Me contem se vocês tiverem gostado desse vídeo. Me contem se vocês tiverem gostado de saber toda essa experiência. E se vocês tiverem dúvidas, mandem aqui embaixo ou me chamem lá no direct. É óbvio que eu respondo. Não sou a blogger famosa metida. Então, eu tô 100% disposta e tô aqui pra conversar com vocês sobre tudo isso. E é isso. Falem se vocês quiserem que eu aborde sobre algum tema específico aqui. Ou se vocês quiserem que eu compartilhe com vocês mais alguma coisa. Um beijo e é isto.